Vamos começar mais um devocional? Olha, o tema de hoje ele é essencial para a nossa jornada cristã. Eu tenho certeza que se você, assim como eu, se decidiu por buscar a Deus, você sentiu em algum momento aí uma certa resistência espiritual. Saiba que nós não estamos aqui num parque de diversões, a gente está num campo de batalha. No campo de batalha nós recebemos ataques, nós atacamos e também precisamos saber nos defender. E hoje nós vamos falar justamente sobre essas batalhas espirituais que vêm para tentar nos desanimar e nos fazer parar. O versículo que nós vamos usar é o versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Acompanhe comigo aí no seu devocional. Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais o quê? O apóstolo Paulo estava falando aqui no capítulo 6, no início, sobre questões de relacionamentos. Sabia que as nossas maiores batalhas e guerras travadas espiritualmente são nos relacionamentos pessoais? Como? No seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. Não é à toa que no início do capítulo 6, o primeiro conselho que o apóstolo vem dando é para os filhos. Ele diz, versículo 1, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A partir do verso 5, ele fala sobre a questão de trabalhador e patrão. Ele diz, quanto a vós outros servos, que são trabalhadores, que trabalham para alguém, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E isso ele vem já aconselhando também em outros capítulos muito sobre a questão de relacionamentos pessoais, porque é aí que a nossa maior batalha é travada. Porque você sabe que quando você ouve uma palavra ou você é resistido por alguém mais próximo de você, a chance desse ataque ser eficaz é muito maior do que de uma pessoa desconhecida, concorda comigo? E depois desses conselhos, o apóstolo Paulo vem no capítulo 6, no versículo 10, e diz, quanto ao mais, preste atenção nisso, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para enfrentarmos qualquer tipo de ataque espiritual, resistência, pressão, situação que gera briga, desconforto, nervosismo, desânimo, isso são tudo sintomas de batalha espiritual. Sabe quando no ambiente está muito propício a brigas, a discussões, a ataques, aquele nervosismo descontrolado, um desânimo até físico da pessoa não conseguir nem se levantar direito para fazer suas coisas? Pois é nisso aí que o apóstolo está dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe como você pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Revestindo da armadura de Deus, que o próprio Deus preparou para nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso. E ele, ao observar toda a armadura de um soldado romano que o guardava, ele teve esse entendimento, essa revelação espiritual, que nós também temos essa armadura, que o Espírito Santo nos dá para nos manter vitoriosos, independente da circunstância. E eu quero discorrer com você um pouquinho sobre essa armadura. Ele diz no capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele começa a descrever, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira parte da nossa armadura é nos vestir da verdade. Eu quero explicar um pouquinho para vocês. A túnica de um soldado romano ela era puxada para cima e enrolada por dentro do cinto para que o mesmo pudesse lutar ou trabalhar sem qualquer impedimento. Eu quero dizer uma coisa para você, a verdade, ela cabe em todos os lugares. Nós cristãos, nós não podemos ter brechas, legalidades em nossa vida para que o diabo nos acuse, para que o diabo nos envergonhe. Nós temos que nos cingir da verdade, tanto para guerrearmos, quanto para trabalharmos, para vivermos a nossa vida
sem que nada nos atrapalhe de estar na presença de Deus. O pecado é, assim, a doença mortal, sabe? Que nos separa da presença de Deus. Se tiver alguma área da minha vida em que o pecado está dando legalidade para ações demoníacas, eu não consigo ser fortalecido no Senhor. Então eu preciso abandonar esse pecado, arrepender, confessar ele e falar: Senhor, eu tenho feito isso durante anos, mas hoje eu me arrependo e deixo esse pecado. Quando eu faço isso, eu me cinjo da verdade e me visto da couraça da justiça. Olha só que interessante. A couraça, ela cobria o corpo do pescoço até as coxas e normalmente era feita de bronze. Os cristãos não precisam buscar proteção ou algum direito com Deus através de suas próprias obras. Eles podem confiadamente se suster no que Cristo fez por eles. Então, você precisa entender que essa couraça da justiça está falando do que Deus fez ao nosso respeito. Nós fomos justificados. O que é isso? Nos tornamos totalmente aceitos na presença de Deus a partir do sacrifício de Jesus. E ter esse entendimento, tomar posse disso, receber disso, faz toda a diferença para um cristão que é mais forte, que é maduro, que é fortalecido no Senhor. Porque ele entende que a caminhada dele, tudo que ele faz, tudo que ele conquista em Deus, veio da parte de Deus. Eu não consigo ser santa demais, ser justa demais por mim mesmo, mas é o Senhor que me santifica, é o Senhor que me capacita a ser um cristão de verdade. No versículo 15 ele disse: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados usavam umas sandálias guarnecidas de placas, olha que interessante, feitas de pregos afiados, projetados para oferecer uma pisadura firme, mesmo nos terrenos mais acidentados. Essa preparação, ela tem o significado de prontidão, sabe? Nós, como cristãos, nós temos que estar pronto a brilhar a luz de Deus em qualquer situação. Independente se aquilo vai te tirar da zona de conforto, se vai tentar ir contra um temperamento, uma característica sua. Estar prontos para que o Senhor seja revelado através de nós. Isso é estar calçado com a preparação do Evangelho. No versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Esse escudo ele era comprido e retangular. O oval ele era feito a partir de 2 camadas de madeira coberta com linho ou pele de animais amarradas com ferro. Quando lutavam lado a lado, os soldados podiam segurar esses escudos em conjunto, formando uma extensa parede. E esses escudos eram encharcados de água. Eles serviam como defesa adequada contra os dardos inflamados do inimigo. Porque na guerra, quando o inimigo lançava as suas flechas, na ponta dessas flechas elas vinham pegando fogo. Então, os escudos dos soldados romanos, eles eram encharcados com água, então apagavam esses dardos inflamados. Olha só que interessante, né? Além de fazer isso, servia como uma parede mesmo quando se juntavam com outros soldados, para resistir ao ataque maligno, né? O escudo da fé, agora para nós, oferece os recursos de poder e sabedoria ilimitados de Deus para resistirmos às setas flamejantes das circunstâncias aflitivas e à tentação do mal. O escudo da fé te protege, ele te mantém, ainda que venham tentações e situações aflitivas. O que é o escudo da fé? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que buscam a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, tudo na vida cristã, ela parte da fé. Se não tiver fé, se você não tiver fé para caminhar, para crer em Deus, para crer no que Ele está fazendo, não é possível ser fortalecido no Senhor. Tudo no mundo espiritual, ele se move a partir da fé. Quando você ora, você precisa crer que Deus está te ouvindo. Quando você está lendo a Bíblia, você precisa crer que Deus está falando com você. Quando você está evangelizando, pregando, vivendo o evangelho de verdade, você precisa
crê que Deus está resplandecendo através de você e outras pessoas serão alcançadas. Tudo no Evangelho começa por meio da fé. Jesus mesmo disse que aquele que não crer nele já está condenado. Então, tudo começará pela fé. E é a sua fé que te guardará dos dardos, das mentiras na mente, dos dardos inflamados do inimigo que vem para tentar te confundir, te desanimar. Diante disso tudo, o apóstolo Paulo disse lá no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos fazer isso tomando posse pela fé dessa armadura que Deus nos entregou. Você crê nisso? Você crê que essa armadura está disponível para você? Então comece a usá-la a partir de agora. Creia que ela está disponível aí agora para você. Tome posse. Olhe cada parte do seu armamento que o Espírito te entregou e comece a usar hoje mesmo. E veja o poder de Deus, a força do Senhor, crescendo dentro de você, te amadurecendo, te deixando mais forte, em nome de Jesus. Espero que esse devocional tenha te abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.